da Torre, o seu Brazilian Canary, está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norte, os Brazilian Canaries. Estamos no 6º episódio da temporada. Se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e demais plataformas de podcast. E já vamos começando o nosso CanaryCast com a participação de vocês no... Comentário da galera aqui no CanaryCast. E o primeiro a participar aqui foi o Uriel, @UriPereira7, que também é o @NCFCBR. E ele disse o seguinte: estou gostando de certos jogadores, Rupp, Cantwell, Quintila, Skip. Fark vem testando os esquemas nesses jogos. Jogar com Puck e Ruggie limita a velocidade, mas temos gás no segundo tempo. Interessante essa ideia. Parabéns aos emprestados, Quintila e Skip, e que continuem assim. Eu concordo, Uriel. Realmente, a agilidade perde muito com o Puck e o Ruggie. O Puck é até mais inteligente em campo do que o Ruggie, né? O Ruggie é aquele cara camisa 9 que tá ali pra chutar bola e fazer gol. Mas junto com o Puck pode dar uma inteligência assim, maior no posicionamento, na distribuição de jogo. Mas é aquilo, temos opções, né? Isso é legal. A parte ofensiva do Norwich tem bastante opção para ser mais técnica, para ser mais veloz, mais ofensiva. Então, nessa parte, realmente, a gente tem ideias interessantes a colocar em campo. E quanto aos emprestados, eu concordo plenamente contigo. O Skip, ele tem uma certa obrigação, né? Porque ele é do Tottenham e ele chegou para ser a solução do meio de campo do Norwich, né? Ele tem uma expectativa muito grande em cima dele lá em Londres, então... ele tá fazendo de tudo para não só se destacar no Norwich, mas para ele poder voltar para Londres e jogar pelo Tottenham como titular, provavelmente, na temporada seguinte. Pelo menos é o que parece estar sendo circulado por aí, porque eu vejo muita gente, torcedor do Tottenham, me perguntar de coisas assim, do Skip nos jogos do Norwich. Então eu acho que tem uma certa apreensão, uma certa ansiedade para saber como é que ele está reagindo nos jogos. Obrigado pela sua participação, Uriel. Forte abraço. E vamos agora com a participação do Francisco, @Francisco Costa, e ele disse o seguinte: tivemos uma certa evolução. Vou bater mais uma vez na tecla de que precisamos de zagueiro. Meio pra frente, a tendência é melhorar, principalmente com Buendia e Cantwell retornando ao time. E o Rupp calando a todos. Que homem! Pois é, realmente a questão do zagueiro é um problema que nós temos, já não é de hoje, já de pelo menos 2 temporadas atrás, que a gente ainda não tá sofrendo tanto nessa temporada, tá, pessoal? Mas realmente é uma coisa que a gente não pode ficar esperando para sempre. No meio da janela desse ano, o Fark já falou que quer um zagueiro. Então, assim, é uma obrigação o Norte contratar pelo menos um. Lá atrás, no episódio passado, eu falei, com o Godfrey no time, eu achava que a gente precisava de um zagueiro. Sem o Godfrey, acho que agora a gente precisa de 2, né? E 2 sendo pelo menos um deles zagueiro para brigar pela titularidade. Atualmente o Fark tem usado o Hanley junto com o Gibson, lembrando que o Zimmerman está machucado e aí acaba não estando à disposição, sendo que o Zimmerman também não fez grandes partidas até o momento. Francisco, muito obrigado pela sua participação, forte abraço. E o próximo é o Juarez, na verdade é o Juarez, o @Juarez20 Júnior. Aliás, eu não lembro se eu falei antes. O @ do Francisco é o @Francisco Costa, tá, pessoal? E agora o Juarez é o @Juarez20 Júnior. E ele disse o seguinte: eu assisti o último jogo, atacamos bastante, mas perdemos muitos gols. 1-0 garantiu os 3 pontos, mas esperava comemorar mais gols. É muito importante pontuar bem para brigar pelo topo da tabela. Pois é, Juarez, realmente o Norwich tem já em alguns jogos perdido muito gol mesmo, porque não tá com o pé muito calibrado, por isso que o Ruggie tem ganhado espaço. O Ruggie fez gol de pênalti na penúltima partida, então isso deu uma moral para ele, e ele não fez muita coisa no último jogo contra o Birmingham, mas ele se mostrou mais presente e tentou finalizar mais vezes do que o Puck tem feito quando o Puck joga lá na frente de camisa 9, vamos dizer assim. Mas nesse último jogo, por outro lado, o Puck já jogou ali como se fosse um segundo atacante, e aí acabou ajudando também na criação de jogadas. O Puck ele é mais técnico do que o Ruggie, como eu falei anteriormente. Mas enfim, obrigado pela sua participação, Juarez. Agora eu vou chamar de Juarez, agora eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu vou falar certo dessa vez. Muito obrigado pela sua participação, Juarez. Forte abraço. E a próxima participação é do Léo Conde, o @LeoConde98, que fez um testamento aqui, fazendo uma super análise
do time do Norwich. Eu vou ler para vocês aqui. Primeiro jogo, o time foi muito lento. Parecia que iria fazer gol a qualquer momento do jogo. E aí precisamos comentar que se não fosse a superioridade numérica, não sairíamos vencedores. Se bem que tínhamos bastante desfalques, porém não justifica o futebol apresentado. O segundo jogo, o time partiu para cima de dentro de casa. O Big estava se defendendo bem. O Birmingham estava se defendendo bem. O Norwich teve suas dificuldades ofensivas, porém tivemos mais erros ofensivos que acertos. A bola, em hipótese alguma, chegava ao goleiro deles. Então cria uma falsa estatística de videojogo do derby, por exemplo. Vrancic e Adanida não podem ser banco. Fark precisa urgentemente se decidir entre Puk e Ruggio e não tem condições algumas de jogar os dois juntos. Nossos laterais estão indo bem. Grato por Aaron ter ficado. Estou muito preocupado com a zaga. As boas atuações de Rupp nos últimos jogos têm escondido nosso maior calo da temporada, que é a zaga. Acho que temos vacilado em não contratar. Precisamos de 2 zagueiros e um atacante rápido, e ainda contrataria um volante para fechar o elenco. No mais, o Fark coloca o Vrancic aos 85. Complicado demais. O time precisando vencer, venceu, mas não existe isso. Bom, Léo, eu concordo em parte com algumas coisas, outras eu já discordo um pouquinho. O Norwich ele tem atacado bastante, realmente, mas não tem finalizado como deveria, né? Focando aí mais até no Puk. Eu acho que dá para colocar o Puk e o Ruggio juntos, mas aí o Puk tem que fazer essa função de segundo atacante, mais criativo do que ofensivo, para servir o Ruggio, que até deu certo no jogo contra o Birmingham, mas é aquilo, os jogadores de ataque, os nossos atacantes, eles estão chutando, mas não estão acertando. No caso, o Ruggio chutou algumas vezes ali ao gol, mas não foi efetivo na hora da finalização. Quando você mencionou a parte do Vrancic e do Adanida, o Vrancic eu concordo plenamente. Para mim, o Vrancic ele é titular desse time. Eu queria muito ver o Skip jogando com o Vrancic pra gente poder ter uma comparação do que é o Skip jogando com o Rupp e o Skip jogando com o Vrancic. Porque até o momento a gente só viu Skip com o Rupp, né? Não sei se é para fazer rima, né? Até brinquei isso ao longo da semana, mas é importante demais ver o Vrancic poder jogar, porque o Vrancic é um jogador muito mais criativo que o Rupp. E isso, assim, de fato, é indiscutível. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o Fark coloca o Vrancic para jogar como titular em algum dos jogos, junto com o Skip, pra gente poder fazer essa balança aí. O Adanida, como ele é um atacante, ele joga pelos lados, mas ele é um atacante mais camisa 9, eu não sei se já seria uma boa colocar ele como titular. Eu acho que o Puk ainda tem seu valor no time. Mas é uma coisa que temos que testar também. Não dá para bater martelo, né? O Arons aí você mencionou, de ter ficado, eu também estou muito agradecido, apesar de eu ter gostado muito da pré-temporada do Mumba, não dizendo que o Mumba seja melhor que o Arons, mas também temos o Sam Byron, enfim, tem esses dois jogadores aí que poderiam substituir o Arons, né, mas não acho que seriam a mesma altura. E a preocupação com a zaga é aquilo que a gente já tem falado, acho que já tem uns 1000 podcasts já, né, que a gente tem implorado aos céus, aos deuses do futebol e a Dona Adélia, pelo menos um zagueirinho novo, né? A gente queria. O ideal seria 2, né? Mas, enfim, não veio nenhum nem outro por enquanto. Talvez aí no meio da janela, aliás, no meio da temporada em janeiro, a gente consiga um zagueiro novo pro Norwich. Pelo menos o Fark disse que queria. Um atacante rápido e um volante, como você disse, para fechar o elenco. Volante eu acho que não precisa, cara, porque a gente tem muito volante no time. Volante defensivo e defensivo mesmo, realmente, temos o Tete, temos o Lung, mas realmente, volante defensivo, se for esse tipo de volante que você se refira, aí realmente eu acho que trazer mais defensivo poderia ser uma boa, né? Sei lá, trazer um cara tipo o Amadou, só para ser volantão ali, fechado, não sair muito pro jogo, pode ser uma boa defensivamente falando, né? Para fechar ali a portinha, a casinha ali. Não estacionar o ônibus também, que nem o Mourinho, mas também, enfim. São opções aí que o Fark ele pode pedir ou não para a diretoria, mas eu acho que um zagueiro é o mais urgente, né? E você também mencionou a questão do Vrancic aos 85. O Vrancic para mim é titular. Colocar ele aos 85 realmente é muito tardio, né? Tem que entrar antes. Eu não sei se foi realmente aos 85. Nesse último jogo contra o Birmingham, acho que foi mesmo.
mas contra o Rotterdam e o Derby, se não me engano, ele entrou mais cedo no jogo. Mas, realmente, ele não é um jogador que você pode demorar para colocar. Se o time não tá ganhando, se o time não tá sendo criativo, o Vrancic tem que entrar imediatamente se ele não estiver no banco. Porque ele cria muita jogada, ele é muito decisivo. O cara entra e ele brilha. Então, assim, não que o Vrancic seja o herói e seja o melhor jogador do time, mas que ele, quando entra, acaba sendo decisivo em alguns aspectos. Isso eu não diria indiscutível, mas eu diria que pelo menos é difícil de negar, pelo menos se for olhar de uma maneira geral. Léo, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, hein? E a próxima participação, Canary Cast batendo recordes aqui, hein? De participações no comentário da galera. A próxima participação é do Igor Oliveira, o @Igor Oliver Wolf, sendo que o Igor dele é com Y, hein, pessoal? Quem for seguir lá no Twitter, eu recomendo. Ele disse o seguinte: pra mim a maior surpresa é o Rupp. Todos queriam matar ele e agora tá até jogando bem. Mesmo assim, não confio nele para atuar no meio campo e o Puck tá merecendo um banquinho mesmo, se esforçando. Ele é artilheiro, mas precisa marcar para não passar esse perrengue nas partidas. Cara, realmente, o Puck ele não tá sendo aquele goleador de sempre. Então, botar ele como camisa 9 não tá surtindo efeito. Mas ele é aquele cara que participa o tempo todo do jogo, ele ajuda em todos os lugares. Então é meio difícil tirar ele do time por conta disso. Fora que é indiscutível também que ele tem um faro de gol, ele foi artilheiro pelo Norwich, ele jogou o início da Premier League, foi muito bem. Mas é aquilo, né? Às vezes um banco faz bem para o cara acordar, né? Tem isso também. Se eu não me engano, foi o Léo que falou anteriormente também, algo sobre isso. Então, é uma coisa que o Fark tem que testar também, né? Eu não vejo problema nenhum do Fark não testar esse tipo de escalação. E aí você mencionou também o Rupp. Eu não acho que ele seja horrível. Ele já mostrou que tem uma qualidade aí que a gente não esperava que ele tivesse. É uma surpresa muito boa. Mas é aquilo, eu acho que temos jogadores melhores que o Rupp, como o Vrancic. Até porque, em critérios de decisão, o cara entrou no jogo e fez o gol. Contra o Rotterdam, o Vrancic, ele criou 2 jogadas excelentes, que quase geraram mais gols na partida. Então, assim, se não me engano, ele criou uma jogada antes do pênalti que o Ruggio marcou, enfim. Temos jogadores melhores que o Rupp. É uma questão de teste aí, como eu falei anteriormente também. Igor, um forte abraço para você e continue aqui participando com a gente, que você será sempre muito bem-vindo, mesmo você sendo torcedor do Wolverhampton. E, por fim, para finalizar aqui, o nosso querido Carl, a participação internacional do Canary Cast, Carl Hood, @DublinHood no Twitter, disse o seguinte: I always liked him, and I will always support anyone in yellow and green who wants to play for my club. Ele estava se referindo ao comentário do Igor, que era sobre o Rupp. Né? Ele estava falando do Rupp, que ele quis dizer em português o seguinte: eu sempre gostei dele, Lucas Rupp, e sempre apoio os jogadores que jogam pelo Norwich. Em resumo, foi isso que ele quis dizer. E, Carl, você está certíssimo. Errados estamos nós de ter feito a malhação do Judas, né? Vou falar num termo que eu não sei se você vai entender no português, mas errados fomos nós, torcedores do Norwich, fãs do Norwich, que simplesmente colocamos o Rupp como um jogador ruim sem dar chance pro cara. A gente se baseou muito na temporada dele na Premier League, que, né, o time todo na Premier League, no finzinho principalmente, foi bem fraco. Então, ele agora tá mostrando o valor dele. E que bom, né, cara? É bom ter essa mentalidade positiva sempre em relação ao clube, né? Não só o Norwich, mas independente do time que a pessoa torça. É importante, não tem outra forma. Você é torcedor, tem que criticar, mas também tem que ser positivo, porque a gente tem que torcer, né? Não tem outra solução. A gente não pode entrar em campo, se bem que eu nem aconselharia eu entrar em campo. Mas enfim. Carl, um forte abraço, a big hug for you, e eu espero que você retorne aí nos próximos Canary Casts. E bom, pessoal, esse foi o comentário da galera, e eu vou agora seguir o Canary Cast, quase me enrolei aqui, e solta a vinheta. Championship. Gostaram da musiquinha nova? Eu troquei a musiquinha do plano de fundo aqui, a vinheta agora ficou mais... Eu achei mais legal do Championship que eu faço aqui na hora de começar a sessão da Championship. E agora vamos falar das vitórias do Norwich contra o Rotterdam, melhor dizendo,
e o Birmingham pela Championship 2020-2021. Primeiro sobe o som para os gols de Rotterdam 1, Norwich 2. Mistake that was from Norwich City. Tim Krul kicking the ball out towards the right-hand side. Norwich didn't win the ball. It was played back into the penalty area for Ladapo. And inside 2.5 minutes, it's Rotherham who leads. Rotherham 1, Norwich City 0. Dreadful defending from the Canaries. To Skip, up to Stiepermann. Clever touch to Buendia. One touch now on to Aaron's. He's got a crossing opportunity from the right. And it comes, and it's an own goal by Michael Higwe. Running back towards his own goal. He was desperate to stop Jordan Hugill from getting there. And he's ended up turning the ball past his own goalkeeper before Hugill could get there. Norwich have found an equaliser. A stroke of luck perhaps. But suddenly, some zip in the build-up. Corner of the box. Shaven headed. Bearded. Crosses the ball in, and there's a stretch, and a defender gets there first. Buendia's been taken down. That could be a penalty. It is! Buendia reacted, got to the ball in the penalty area just before the Rotherham player Joseph Soon on his debut, who've made the challenge. Down goes Buendia. Norwich have a penalty. What a time this will be to get his first Norwich goal. We're entering the 5th minute of stoppage time. It's 1-1. Hugill sweeps his hair back, dries his hands on his shirt, runs up to the ball now, and puts the penalty in! And Norwich City are in front for the first time in this game, with 95 minutes on the clock. It's Jordan Hugill's first goal for the club, and what does it mean to Norwich City? Well, Tim Krul has run the length of the pitch to get involved with the celebrations. It might only be Rotherham away for Norwich City, but it's a win that they so desperately need, and now it's within touching distance. Rotherham 1, Norwich City 2. E agora vamos ao gol do Vrancic, que marcou a primeira vitória do Norwich no Carrow Road nessa temporada por 1-0 contra o Birmingham. Sobe o som. Teammate. Birmingham clearing. Rook wins it back. Played fairly. Now here's Buendia with a chance to thread it through to Ida. Edge of the penalty area. Shot comes in, and Norwich have found the way through, and it's Mario Vrancic who tucks it away from the edge of the penalty area. Less than a minute after Birmingham are reduced to 10 men. Norwich City finally find the breakthrough. Great determination to win the ball back. Eventually it fell for Mario Vrancic, who sweeps it in brilliantly. It's taken 86.5 minutes, but Norwich City are finally in front. Norwich 1, Birmingham 0. E agora que vocês ouviram os gols, eu vou tentar não ser tão repetitivo, afinal a gente já falou bastante disso, né? Nas mensagens do comentário da galera, que aliás, muito obrigado pessoal, vocês são o espírito desse programa, né? Quanto mais comentário da galera é maior, é sinal de que o podcast tá sendo divertido para vocês, né? E para mim é mais legal ainda. Então assim, vou tentar não ser tão repetitivo com as minhas observações que tivemos nesses 2 últimos jogos, mas vou tentar também pontuar algumas coisas que eu não posso deixar de pontuar. E começando com o Krul, que segue magnífico, para não dizer o crucial, que eu sei que vocês já não suportam mais esse trocadilho que eu faço. Mas enfim, não tínhamos um goleiro tão bom desde a época do Rudy, né? Quem lembra aí daquelas temporadas, desde a época da League One, Championship, e aí tivemos aquela sequência na Premier League. O Rudy, ele foi um goleiro que chegou até ir para a seleção, acho que teve 3 a 4 convocações, se não um pouquinho mais do que isso. E ele foi um dos grandes goleiros do Norwich aí nessa década recente. Nessa última década. E agora o Krul, que vem chegando muito bem, pegando pênalti, sendo muito requisitado e tem defendido bem, mostrando uma insegurança. Quando ele começou no Norwich, ele não estava tão bem assim, e agora está sendo bem legal ver aí a participação do Krul, que, por mim, ele poderia até ser um capitão do time. Além disso, quero destacar o Xavi Quintila, muito sólido, regular na lateral esquerda, tem substituído muito bem o Lewis, vale a pena contratá-lo em definitivo, seja em janeiro ou no meio do ano que vem. Falar do próprio Lucas Rupp, tão criticado, agora tão aclamado, parte 2. O cara realmente está se dedicando, está se superando a cada jogo, pontuando bem nos sites especializados já de estatísticas, foi o melhor em campo contra o Birmingham, e parece que o Farke conseguiu achar uma posição para ele como volante, né? Não jogando ele muito lá para frente, nem muito para trás, fazendo aquele volante que sai para o jogo, segurando um pouco ali a bola no meio de campo. Tem dado mais certo dessa forma, né? Então, é isso, não tão defensivo e também nem saindo tanto para o jogo.
Ardanida e Vrance, jogadores que pro FAR, que são jogadores de segundo tempo, têm jogado muito bem quando entram. Destaque aí pro Vrance mais decisivo, com passes e aí também fazendo gol no último jogo. O Puk, mesmo sem fazer gols, eu queria também lembrar aqui, destacar ele novamente, que pra mim, isso é uma opinião minha, tem ajudado muito o time como um todo dentro de campo. O Puk, ele é um jogador que se entrega muito fisicamente. O Buendia tem feito bons jogos até aqui. É o craque do time, não tem jeito. O Buendia, ele brilha. Assim, não chegou ao auge dele. A gente sabe que o Buendia faz muito mais do que ele tem feito. Mas, pro momento, né, como ele estava meio abalado emocionalmente aí com esse negócio de transferência e tal, a gente esperava que ele poderia voltar mais devagar, mas não. Voltou bem, voltou tranquilo e favorável, fazendo o sinalzinho do Ronaldinho. Enfim, que horrível essa referência. E por fim, queria lembrar do nosso querido Todd Cantwell. Após inúmeras demonstrações de arrependimento e mostrando que ama o clube nas redes sociais, a jovem estrela, o jovem potencial canário retornou contra o Birmingham e jogou muito. Brilhou ele, né? Eu acho que não é dúvida para ninguém, esbarrei no microfone sem querer, não sei se vocês vão ouvir. Se vocês ouviram, desculpa eu ouvido. Mas enfim, ele brilhou, para muitos foi até o melhor da partida contra o Birmingham, inclusive para mim ele foi o melhor. Mas foi bom ele não ter recebido esse prêmio agora. Vai um degrau de cada vez, o menino Todd vai brilhar muito, então é bom que ele continue com a bola dele baixa, deixa ele subindo devagarzinho, que aos poucos eu acho que ele pode se tornar um novo Maddison aí do Norwich. E o Martin, que tá chegando aí na base, agora no time titular, né? Ele já faz parte do time do time profissional. O Martin tem tudo para ser o novo Cantwell, né? Cada um subindo um degrauzinho de cada vez. E no fim... Inclusive, no fim da partida, o próprio menino Todd disse que ele... Isso nas redes sociais dele, tá? Ele disse que se sentiu muito bem em campo, que quer fazer mais pelo clube e que pode melhorar ainda mais. Que ele ainda está se calibrando, vamos dizer assim. E que ótimo, né? Que ótimo que ele está se calibrando para voltar ainda melhor e que ele realmente melhore ainda mais e mais. Enfim, pessoal, com essas vitórias o Norwich foi para o 8º lugar na segunda divisão inglesa. O próximo jogo é dia 24, amanhã, sábado, contra o Wycombe, ou Wycombe, eu nunca sei falar o nome desse time, em casa no Carrow Road, às 11 horas da manhã. O Carrow Road espera por mais 3 pontinhos, por favor. E bom, Yellows, o CanaryCast vai ficando por aqui. Vale um lembrete, os próximos episódios podem ser fora de data, como esse episódio de hoje, que saiu na sexta, por conta da maratona de jogos do Norwich. Vou avisar tudo com antecedência para manter vocês avisados, né? E para ter a participação de vocês, que é o principal do podcast. E é por isso que eu peço para que, por favor, vocês sigam a gente nas redes sociais. As redes sociais do Norwich City Futebol Clube Brasil, os Brazilian Canaries, são no Twitter, @NorwichCityFCBR e @NCFCBR, do meu querido amigo Uriel. Tem no Facebook e Instagram pelo @NorwichCityFCBR. E se você tiver no seu aplicativo de podcast, não se esqueça de seguir o CanaryCast, rapaz. Siga aí, clica no botãozinho. E se tiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações de conteúdo novo no ar. Um parênteses aqui, eu ainda não upei os vídeos, os podcasts em vídeo no YouTube. Eu tô devendo isso pra vocês. Até porque eu tô muito atolado de trabalho, mas eu vou fazer isso bonitinho, vou fazer uma animaçãozinha de voz. Vocês vão gostar, vai ficar bonito. Tá demorando, mas aí eu vou botar tudo de uma vez. Essa frase ficou horrível, fora de contexto. Mas enfim, quando for a hora, eu vou publicar tudo de uma vez, agora melhorou. E vai ter uma qualidade melhor, vou mudar a imagem, vai ficar bacana, vocês vão gostar. Vai valer a pena esperar. Enfim, combinado, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço. Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary, que deu uma desafinada aqui na hora de falar. E esse foi mais um CanaryCast. E no mais On the Ball City, Narrow Mind the Danger, come on, we Yellows! Entrega a bola de ouro pro Rook, pelo amor de Deus, senão o Best vira titular. Fui!